Olá, eu sou a Gabriela Oliveira Freitas, professora de Direito Processual, e esse é o Saber Direito Responde, onde nós vamos discutir as dúvidas dos alunos e estudantes de Direito sobre a teoria geral do processo, abordando principalmente as inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil. Então vamos começar com as perguntas dos alunos. Larissa, qual é a sua dúvida relacionada ao novo Código de Processo Civil? Considerando que o novo CPC pretende consagrar a ampliação do acesso à justiça, há alguma novidade em relação à gratuidade judiciária? Muito boa a sua pergunta, Larissa. A gratuidade judiciária é uma questão que vem sendo muito discutida no judiciário brasileiro sobre como ela vai ser concedida, quando ela vai ser concedida, em que hipóteses ela deve ser concedida, criando uma grande dúvida se o juiz pode ou não requisitar provas para comprovar a miserabilidade da parte, quando ela alega não possuir condições de pagar as custas processuais. O novo CPC vai resolver todo o problema da gratuidade judiciária, porque ele inicia falando que basta a declaração de pobreza, tal como previsto na Lei 1060 de 1950, para que a parte possa postular o benefício da justiça gratuita. Todavia, ele também acrescenta que, caso o juiz tenha fundadas dúvidas, ele pode requisitar à parte comprovação da sua alegação de miserabilidade. Ou seja, se o processo trouxer elementos suficientes para que o juiz possa fundamentar sua requisição de complementação da prova da condição de miserabilidade, ele poderá pedir à parte que traga comprovantes da sua real situação financeira. Caso não haja fundadas dúvidas, a mera declaração de pobreza vai ser suficiente para a concessão da gratuidade judiciária. Qual que é a principal contribuição do novo CPC para a teoria geral do processo? A teoria geral do processo vai adquirir um novo contorno em razão do novo Código de Processo Civil. Nós comentamos nas aulas do Saber Direito que a instituição do Estado Democrático de Direito pela Constituição de 88 muda completamente o marco teórico, muda completamente o paradigma estatal, fazendo com que seja necessário revisitar os institutos jurídicos, dentre eles o processo e a teoria geral do processo. Então, a partir da Constituição de 88, já era necessário criar uma legislação processual adequada ao Estado Democrático de Direito. E isso foi o que se pretendeu com o novo Código de Processo Civil, trazer essas inovações processuais que vão trazer para o texto infraconstitucional as garantias processuais fundamentais previstas no texto constitucional. Então, agora, o próprio Código de Processo Civil regulamenta como vai ser o exercício dessas garantias fundamentais, como vai ser observado o contraditório, como vai ser observada a ampla defesa, o dever de juiz de fundamentar suas decisões. Então, o que o novo Código de Processo Civil contribui para a teoria geral do processo? Ele contribui com a ruptura do marco teórico do processo como relação jurídica. Ele propõe a ruptura com o Estado social e a efetiva instituição do Estado Democrático de Direito no âmbito processual. Qual o maior ganho e qual a maior perda em relação ao advento do novo Código Civil? O novo Código de Processo Civil traz inúmeras alterações aos procedimentos já existentes. Ele vai tentar trazer um pouco mais de celeridade para o processo, uma simplificação dos procedimentos. O principal ganho é, sem dúvida, a ruptura com o Estado social. É descentralizar o poder da mão do juiz e transferir o protagonismo judicial para as partes. Essa é, sem dúvida, a maior contribuição. A maior perda, acredito eu, vai ser uma leve incoerência em alguns dispositivos do texto, em que ele não consegue atingir o seu objetivo de romper completamente com o Estado social. Então, ao mesmo tempo que ele se propõe a adotar a teoria constitucionalista do processo, ainda existirão algumas falhas, algumas vinculações do processo ao Estado social pelas disposições legais trazidas pelo novo Código de Processo Civil. Se o objetivo do legislador é a celeridade processual, não seria um contrassenso a fixação dos prazos processuais em dias úteis? Uma das novidades trazidas pelo novo Código de Processo Civil é que os prazos processuais não vão mais correr em dias corridos, e sim em dias úteis. Aparentemente, isso traria algum prejuízo para o tempo do processo, já que o tempo dele, considerando os prazos processuais, seria um pouco maior. Mas não é a questão dos prazos processuais que acaba por atrasar o processo. O que atrasa o processo é o período em que ele está sem qualquer andamento. Então, a concessão de alguns dias a mais para que a parte possa exercer da melhor forma o seu direito de defesa não vai causar prejuízo ao processo. Muito pelo contrário, vai permitir que a defesa da parte seja uma defesa de muito melhor qualidade.
então vai contribuir para a qualidade do processo, para a garantia do efetivo direito de defesa da parte e com apenas alguns dias a mais, o que não ocasionará maiores prejuízos ao direito processual e ao andamento da marcha processual. Existe algum motivo procedimental que justifique a morosidade da jurisdição e como o novo CPC pretende resolver esse problema? Uma das principais propostas do novo Código de Processo Civil é permitir um processo um pouco mais célere, ou seja, corrigir alguns defeitos que causavam uma maior morosidade da jurisdição, uma morosidade da prestação da atividade jurisdicional. Então, o legislador trouxe como proposta resolver diversos problemas que ocasionavam essa situação. Dentre elas, a fixação de prazos bem específicos para cumprimento das diligências processuais, para cumprimento dos prazos pelo próprio magistrado, o que não era tratado no CPC de 73. O CPC de 73 também trazia prazo para o magistrado, mas não trazia possibilidades de resolver o atraso no judiciário. Hoje, o que o novo Código de Processo Civil vai trazer? Previsão específica de que o juiz precisa proferir os despachos no prazo de 5 dias, as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias e as sentenças no prazo de 30 dias. E que caso haja atraso nessas decisões do juiz, tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública, os advogados e a Advocacia Pública poderão pleitear junto à Corregedoria de Justiça que seja fixado o prazo para que o juiz profira o seu provimento, para que ele traga aos autos o despacho, decisão interlocutória ou sentença. Caso ele não cumpra esse prazo, será informada a Corregedoria que esse prazo não foi devidamente cumprido e então a Corregedoria determinará um juiz substituto para cumprir o prazo na previsão legal, para que não haja prejuízo para a parte. Além disso, o novo Código traz uma série de inovações que vai auxiliar no melhor andamento do processo, como, por exemplo, a extinção dos incidentes processuais. Não vão mais haver incidentes em autos apartados. As questões que eram incidentais, como, por exemplo, impugnação ao valor da causa, impugnação à concessão da justiça gratuita, exceção de impedimento, suspeição, alegação de incompetência relativa ou absoluta, serão incluídas como preliminares da contestação. Essas questões não vão mais ser discutidas em autos apartados, mas vão ser discutidas como questões preliminares da contestação. Então, tudo vai ser analisado dentro dos mesmos autos. E uma outra questão bastante interessante que o novo Código de Processo Civil traz é a possibilidade de que o juiz profira sentenças parciais. A partir de um momento em que uma determinada questão já se encontra incontroversa nos autos ou que já foi produzida prova suficiente nos autos, ainda que não tenha decorrido todo o iter procedimental, o juiz poderá resolver aquela questão desde já. Ele não vai precisar esperar até que chegue a sentença para que ele decida aquela questão. Como, por exemplo, numa ação de divórcio, em que as partes estão de acordo em relação ao divórcio, mas não estão de acordo com a partilha de bens. Se o divórcio já é incontroverso, o juiz já pode decidir antecipadamente pela decretação do divórcio, deixando para o final a discussão somente sobre a partilha de bens. Então, desse modo, o legislador cuidou de criar mecanismos procedimentais que vão acelerar o processo e cuidou, inclusive, de prevenir as chamadas etapas mortas do processo, aqueles períodos em que o processo está sem qualquer andamento, em que ele está sem cumprir alguma diligência, sem proferir decisão do juiz, sendo que, além de eu poder requisitar à Corregedoria que o juiz cumpra o prazo fixado em lei, o próprio juiz poderá verificar se a secretaria que está a ele vinculada está cumprindo devidamente os prazos processuais. E não estando cumprindo os prazos processuais, ele poderá determinar que eles sejam cumpridos. Então, vai haver uma maior responsabilidade dos agentes do processo, dos sujeitos do processo, pelo cumprimento do prazo processual. E por isso é que eu retomo a pergunta feita pela Larissa e esclareço que a previsão dos prazos processuais em dias úteis não vai causar maiores prejuízos, porque o próprio legislador cuidou de trazer mecanismos de acelerar o processo, prevenindo as etapas mortas do processo. O que é preciso ter cuidado agora na análise do novo Código é para não sobrepor a celeridade processual em relação às garantias fundamentais do processo. É preciso que haja celeridade, porém, sem prejudicar o direito das partes à manifestação, ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e à fundamentação das decisões. Qual o principal objetivo do legislador em relação ao novo CPC?
O legislador, quando ele se propôs a fazer um novo código, a partir do momento em que o Senado convocou uma comissão de juristas em 2010 para a elaboração do novo código, duas questões foram levantadas na exposição de motivos do anteprojeto desse novo código, sendo uma delas a vinculação do processo à Constituição, de forma que o processo passasse, de fato, a garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição, porque não adianta que o processo exista um direito de ação, um acesso à jurisdição, se ele não vai se dar em tempo hábil, se ele não vai ser possível de garantir o direito pretendido pela parte. Então, vai ser necessário, para que o processo atinja os seus objetivos, que ele esteja vinculado à Constituição, que ele permita a ampla participação das partes, ao mesmo tempo em que ele garante a razoável duração do processo. Então, foram dois os principais objetivos do legislador: garantir a concretização dos direitos fundamentais, ao mesmo tempo em que se garante a razoável duração do processo, sem que, repetindo, faça com que a celeridade se sobreponha a essas garantias fundamentais do processo, sem que o processo seja demasiadamente célere a ponto de não permitir a participação das partes interessadas. Então, a promulgação do novo Código de 2015 vai trazer toda uma alteração na estrutura do direito processual, uma nova concepção do direito processual a partir de uma perspectiva democrática, vai haver uma democratização do processo e, dessa forma, ele vai permitir a participação das partes e que essa participação leve a uma atividade jurisdicional em tempo razoável, suficiente para garantir a prestação da tutela jurisdicional requerida pela parte, ao mesmo tempo em que concede essa tutela jurisdicional em tempo hábil para que o direito seja efetivamente. Então vamos para um breve intervalo e já retornaremos com o Saber Direito Responde. Estamos de volta com o Saber Direito Responde, sanando as dúvidas dos nossos estudantes de Direito em relação à teoria geral do processo, principalmente relacionada ao novo texto do Código de Processo Civil, promulgado no dia 15 de março de 2015. Então, voltamos às dúvidas dos nossos alunos. Larissa. Professora, como fica essa punição em caso de litigância de má-fé se houver litisconsórcio? Então, nós teremos uma mudança legislativa relacionada à punição por litigância de má-fé. O próprio legislador já cuidou de punir de forma mais grave pela litigância de má-fé. Normalmente nós estamos muito preocupados em falar sobre a atuação do magistrado no processo, a atuação do advogado no processo, mas também é muito importante considerar a atuação das partes. Desse modo, o legislador fez uma mudança na litigância de má-fé, garantindo que as partes vão observar sempre o princípio da boa-fé processual. Elas vão agir com lealdade processual ao longo do iter procedimental, ao longo do nosso processo jurisdicional. Então, por isso, ele criou uma punição mais severa. O Código de 73 traz uma punição no valor de 1% do valor da causa, enquanto o novo Código de 2015 fala que essa punição por litigância de má-fé será de até 20% do valor da causa, dependendo da gravidade da conduta da parte. Caso ela protele o processo, caso ela traga inverdades aos autos impossíveis de serem fundamentadas, caso ela falsifique algum documento contido nos autos, ela estará atuando em deslealdade processual. E essa deslealdade merece ser punida da forma severa como o legislador propõe, de forma a garantir que as partes tentarão ao máximo observar a boa-fé processual. Então, essa punição passa de ser até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Caso o valor da causa seja irrisório, não há um valor econômico da pretensão da parte, ou esse valor econômico pretendido é de valor extremamente baixo. Então, esse 20% do valor da causa não seria suficiente para impedir que as partes agissem com má-fé no curso do processo. Então, o legislador ainda prevê essa possibilidade e aumenta ainda mais a possibilidade da fixação do dano. O que o legislador faz agora em 2015? Ele traz a possibilidade de fixação da multa por litigância de má-fé em até 10 vezes o salário mínimo, caso o valor da causa seja irrisório. Se 20% do valor da causa não for suficiente para impedir que a parte pratique atos de má-fé no curso do processo,
então será fixado em até 10 vezes o salário mínimo de acordo com a gravidade da conduta. Feitas essas considerações sobre a litigância de má-fé, eu posso responder agora a sua pergunta. Como vai ficar essa questão nos casos em que houver litisconsórcio? Os atos praticados de má-fé foram praticados por mais de uma parte. Isso era uma lacuna que existia no Código de 73 e que vai ser preenchida agora em 2015. Havendo litisconsórcio, a punição será dividida entre aqueles que agiram de má-fé. Caso eu tenha 2 réus e os 2 agiram de má-fé, com manifesto propósito protelatório na ação em abuso de direito de defesa, eles serão punidos com a multa de até 20% do valor da causa ou até 10 vezes o salário mínimo, sendo que cada um será punido na proporção do dano que causou, na proporção do ato que praticou. Então, pode ser que esses 20% do valor da causa sejam 10% para um e 10% para outro, caso os 2 tenham concorrido igualmente para a prática do ato desleal. Caso essa prática do ato desleal tenha sido maior de uma parte do que da outra, essa parte arcará com uma multa, com uma penalidade maior do que a da outra parte. Então, havendo litisconsórcio, essa punição será dividida de acordo com a conduta de cada parte no curso do processo, com que cada uma contribuiu para a deslealdade processual. Tendo em vista que o novo CPC estimula a resolução alternativa de conflitos por meio da mediação e da conciliação, como será decidido qual método será utilizado? Então, como mencionado nas nossas aulas, principalmente naquela em que abordamos o Instituto da Jurisdição, o novo Código de Processo Civil vai estimular a resolução alternativa de conflitos, tanto no âmbito judicial como extrajudicial. Ele vai incentivar que advogados, defensores públicos, Ministério Público e o próprio magistrado levem as partes a uma solução alternativa de conflitos, seja por meio da mediação, seja por meio da conciliação. Sendo necessário lembrar que a mediação existe quando o mediador, o terceiro, somente vai conduzir o diálogo das partes para que elas consigam chegar a uma solução do conflito por conta própria, enquanto o conciliador vai ter uma atuação mais ativa na resolução de conflitos. Ele vai poder sugerir para as partes soluções possíveis, ele vai poder trazer para as partes possibilidades de acordo, enquanto o mediador não pode fazer isso. Ele somente pode conduzir o diálogo. Já na conciliação, o conciliador pode interferir diretamente, podendo trazer sugestões para as partes, podendo inclusive aplicar práticas de técnicas negociais para conseguir essa solução alternativa do conflito. O que vai determinar qual método vai ser aplicado? Inicialmente, na redação inicial do Código, isso ficava um pouco vago e não era possível distinguir qual método seria aplicado em cada caso. Na redação final, a que foi promulgada e sancionada pela Presidente, o Código resolveu a questão, informando que, havendo relação anterior entre as partes, será aplicada a técnica da mediação. Não havendo qualquer relação anterior entre as partes, será aplicada a técnica da conciliação. Isso porque na mediação, caso as partes já tenham algum relacionamento que tenha sido rompido ou que dele tenha surgido algum conflito, será muito mais viável a mediação para possibilitar essa reconciliação das partes. Enquanto na conciliação, como as partes nunca tiveram qualquer relação, seja ela familiar, seja ela obrigacional, não será possível uma reconciliação, já que essa relação nunca existiu. Então, a figura desse terceiro mais ativo vai simplificar a resolução do conflito. Dentro da perspectiva democrática do processo, preocupar-se mais com a atuação das partes, existe alguma alteração relevante relacionada à litigância de má-fé? Como já mencionado, a litigância de má-fé vai ser um instituto de extrema relevância no novo Código para garantir que não só o magistrado e o advogado atuem dentro dessa perspectiva democrática, mas também as partes. Isso principalmente considerando que eu vou trazer as partes como protagonistas do processo. Essa mudança de marco teórico do Código de 73 para o Código de 2015, essa superação do Estado social em instituição efetiva do Estado democrático de direito no processo, amplia a participação e a fiscalização popular dos atos estatais.
Então, eu preciso garantir que essas partes vão atuar de acordo com essa perspectiva democrática. Isso significa que vai ser necessário punir de forma mais efetiva aqueles que agirem de má-fé. As hipóteses de litigância de má-fé trazidas para o novo Código são basicamente as mesmas previstas no artigo 17 do Código atual. Então, não vai haver diferença. O que vai ser litigância de má-fé? Manifesto propósito protelatório das partes, atraso indevido do processo. É preciso que a parte também seja responsável pelo devido andamento da marcha processual, seja responsável por garantir o efetivo contraditório, trazendo somente fatos que ela possa comprovar no curso do processo, não pode trazer alegações manifestamente infundadas. Então, é preciso punir a parte que atua dessa forma desleal no processo. Essa punição, como foi mencionado na pergunta da Larissa, vai ser por meio de multa processual, de 20% do salário mínimo, de 20% do valor da causa, ou até 10 vezes o salário mínimo vigente. Lembrando também que o novo Código traz a responsabilidade pelo dano processual. Se esse ato de litigância de má-fé ocasionar dano à parte contrária, a parte que atuou de má-fé fica responsável por reparar o dano que ela causou, dano este de natureza processual, como, por exemplo, uma petição inicial que foi apresentada sem qualquer fundamento, uma petição inicial totalmente infundada que obrigou o réu a comparecer ao processo, constituir advogado, pagar os honorários do seu advogado. Então, ele teve custas para poder atuar no processo. Essas custas deverão ser reparadas pelo autor que, por agir de má-fé, causou dano processual ao réu. Então, eu vou ter um maior controle da atuação das partes também, para que elas possam colaborar com a democratização do processo. Os requisitos de fundamentação das decisões previstos no artigo 489 do novo CPC não dificultarão a prestação da atividade jurisdicional? Larissa, essa é uma pergunta bastante interessante, porque esse artigo tem sido extremamente debatido na literatura jurídica atualmente, principalmente por alguns considerarem que ele vai dificultar a prestação da atividade jurisdicional. O que o artigo 489 traz de novidade para o direito processual? Ele esclarece o que vai ser uma decisão fundamentada e o que não vai ser uma decisão fundamentada. Ele não só repete o que o Código 73 fala, que a sentença deve ter relatório, fundamentação e dispositivo, como ele também traz uma série de hipóteses em que a decisão não será considerada fundamentada, seja ela interlocutória, seja ela acórdão, seja ela sentença. Então, não será considerada fundamentada uma decisão, por exemplo, quando ela não responder todas as alegações trazidas pelas partes, ou quando ela trazer uma motivação que serviria para toda e qualquer decisão judicial. Isso é extremamente comum de se verificar em embargos de declaração. Toda decisão de embargo de declaração costuma ser idêntica, então serviria para todo e qualquer caso. Isso não vai mais ser possível. Essa decisão vai ser considerada não fundamentada, ou seja, vai se obrigar ao julgador que profira uma nova decisão. Vai se obrigar ao julgador que, caso não fundamente devidamente a decisão, caso traga motivação genérica capaz de fundamentar toda e qualquer decisão, que profira uma nova, já que decisão não fundamentada é decisão nula, ou seja, inexistente. Ele tem que corrigir o erro processual que ele cometeu. Então, vai dificultar a prestação da atividade jurisdicional? De fato. O trabalho do julgador vai ser extremamente mais complicado, vai ser um trabalho muito mais detalhado. Talvez o tempo que ele gaste para redigir uma sentença vai ser muito maior do que o tempo que ele gasta atualmente. Todavia, teremos uma prestação da atividade jurisdicional de muito maior qualidade. Essa atividade jurisdicional vai atender muito mais aos anseios das partes de participar da construção daquela decisão, já que todos os seus argumentos serão analisados, já que o juiz vai precisar fundamentar de forma clara, devida, trazendo todos os argumentos necessários. Então, muito provavelmente vai reduzir a quantidade de recursos, porque da decisão fundamentada, as partes não terão muito como recorrer, já que todos os argumentos estarão cercados pelo julgador. Agradeço a atenção de todos vocês, agradeço a participação dos alunos Larissa, Felipe e Emanuela, pelas perguntas extremamente relevantes que trazem inúmeros questionamentos ao nosso direito processual, e agradeço a atenção de todo mundo que participou do programa, que assistiu em casa,
e espero que tenha sido bastante proveitoso e que tenha ocasionado o surgimento de mais inúmeras dúvidas sobre a teoria geral do processo no novo Código de Processo Civil. Obrigado. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo. Mande um e-mail pra gente. saberdireito, tudo junto, @stf.jus.br. Você sabe também, pode estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br.